E aí, galera do Cultura da Ação, meu nome é Bárbara. E eu sou o Ivo. E a gente hoje veio aqui falar sobre o filme A Outra História do Mundo. filme uruguaio, tá estreando essa semana, dia 2 de agosto. Exatamente. E o filme é ambientado em 1983, nos anos finais da ditadura uruguaia, no fictício povoado de Mosquitos, mas que retrata muito bem uma vila uruguaia da época. O filme começa com a mudança do novo interventor local, o Coronel Werner, e ele é aficionado por anões de jardim. E o primeiro ato dele é a determinação de que os bares passem a fechar às 22 horas. Então, a dupla protagonista, os amigos Milo e Ginail decidem sequestrar os anões do coronel, anunciam na rádio a carta de sequestro e o resgate é justamente a suspensão dessa determinação. O que há na superfície é esse objetivo meio bobo, né? Que é, enfim, que os bares fiquem abertos até depois das 22 horas, mas no fundo tá a luta de um povoado unido contra a própria ditadura em si. A gente costuma chamar isso, quer dizer, me remeteu a essa ideia de MacGuffin, que é um conceito, não sei se foi criado, mas muito usado pelo Hitchcock, né? Que, tipo, tem um pretexto, o personagem principal tem um pretexto, mas a narrativa em si do filme não se desenrola a partir desse pretexto. Quer dizer, o pretexto leva ele à aventura do filme. E é isso mais ou menos que esse filme faz, né? Ele tem esse pretexto de falar, vamos abrir um bar até mais tarde, deixar o bar funcionando até depois das 10. Mas na verdade o que não é isso que eles querem o fim da ditadura, eles estão lutando por isso, né? Então isso me remeteu a essa ideia. O filme se chama Outra História do Mundo porque o sequestro não sai exatamente como planejado. O Milo desaparece. Nisso, depois de um período de autoexílio, de autorreclusão da parte do Gregório Isnail, ele decide dar aulas de história no clube local. Só que essas aulas de história que ele decide dar não são muito convencionais. Mas para isso, ele tem que pedir autorização ao coronel para que essas aulas sejam realizadas. E o coronel deixa bem claro 3 exigências. Uma, que não se utilizem metáforas. 2, que as aulas compreendam apenas os períodos até 12 de outubro de 1492, que é a data oficial do que se convencionou chamar de descobrimento da América, mas eu chamo de invasão da América. E 3, que ele fique bem longe, ou melhor, o mais longe possível da história recente. E isso tudo para mostrar, não tô entrando no mérito da história que ele cria, isso tudo para mostrar o poder que a história tem. Tudo bem que ele cria outra história, e eu acho isso ótimo. O filme demonstra o poder da resistência que uma criação tem, ou melhor, o filme mostra o potencial de resistência que um ato de criação pode ter, o ato de invenção pode ter. E nesse caso, ele reconta a própria história da humanidade. E na história, nesses episódios históricos criados por Isnail, o personagem principal é o amigo desaparecido Milo. Estiga. Nessas aulas de história eu acho muito legal que eles usaram um recurso narrativo que é muito legal, assim, que me lembrou muito os primórdios do cinema, até um pouco antes dos primórdios, que é o teatro de sombras. Ele usa uma projeção e faz umas figurinhas, né? Aí bota o rosto do Milo na figurinha que vai fazendo as coisinhas e tudo mais, né? Isso tudo é feito legal. Com projeções, né? Isso, tudo feito com projeção. O projetor mesmo. Um projetor antigo, daqueles de sala de aula, né? Que muitos aí não devem nem fazer ideia do que seja. É né? verdade. Hoje em dia é tudo... Data show. Mas aí é muito legal que ele usa essa coisa, né? Também tem uma projeção que usa no lampião, então tem toda também a questão da história oral. A gente nem conversou sobre isso, mas lembra muito essa coisa da história oral, todo mundo ligado na fogueira, né? Em roda na fogueira, contando a história
dos primórdios do homem, né? Essa parte do filme é a melhor, assim, pra mim. O filme é permeado por esses momentos muito poéticos, né? Como esse que a Bárbara acaba de relatar, porque a sala de aula fica sem luz, então você traz um lampião e ele está falando justamente desse período da época das cavernas, né? Da Idade da Pedra. E esses momentos poéticos, eles ocorrem em alguns momentos, né? Sempre com o personagem principal da história é o Milo, com a carinha dele. Ele faz um recorte. Ele recorta enciclopédias, não é, Bárbara? Isso. Recorta livros de histórias e vai montando a própria história dele do universo. Na verdade, do homem nesse mundo, né? Eu gostei muito do filme. É um filme que merece ser visto muito além do Uruguai. Essas histórias, por si só, me tocam muito. Eu gosto muito dessas histórias envolvendo o período da ditadura e a resistência à ditadura. Só que nos dias de hoje, não é, Bárbara? Mais ainda que se apresenta um retorno, possível retorno, governos extremistas, há esse clima totalitário pairando, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, ter um filme com essa história de resistência à ditadura e uma resistência criativa. Eu tenho visto até muitas críticas falando que foi uma espécie de homenagem aos Tupamaros, que faziam algumas... Os Tupamaros foi um grupo revolucionário contra a ditadura no Uruguai, cujo nome mais conhecido é o ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica. Os Tupamaros faziam essas intervenções criativas, né? Simulavam cortejos fúnebres, por exemplo, para executar as suas operações. Há isso também, né? Uma criatividade, um humor na própria resistência. As atuações incríveis. Na verdade, não chega a ser a dupla principal, porque um dos amigos desaparece logo no início, né? A gente não sabe o que aconteceu com ele. Teria ido para Montevidéu, teria sido morto, está preso na própria Vila de Mosquitos mesmo, né? Ninguém sabe onde Ninguém sabe o que aconteceu. E o ator que faz o Gregório Snell, realmente ele brilha ao lado de todas as outras atrizes também, que dentre elas a esposa do coronel Werner, a Amélia, e as filhas... a Anitta e a Bea. E você, Bárbara? Eu pensei também muito que é uma história universal, né? É aquela coisa pequena, você tá falando pequeno, mas é uma história universal, pelo menos pra América Latina, né? Que todo mundo viveu a ditadura. E eu acho que mesmo em país que não viveu a ditadura, eu acho que ele toca, né? Essas pessoas também, né? Pelo tipo de narrativa. Que em algum momento da história sempre tem uma autoridade que proíbe, faz certas proibições, e aí se cria uma resistência, né? Então, por isso se torna uma história universal, né? E justamente aproveitando esse gancho da história universal, e como é um filme cômico, ele não abdica, né? Não abre mão, né, do seu ar cômico, ele utiliza de um recurso já muito utilizado, talvez a sua expressão mais conhecida seja com Chaplin, no Grande Ditador, de ridicularizar o ditador, mais interessado no próprio poder do que em outras coisas. Então, é uma figura que lembra um suíno, inclusive, e ele está mais interessado nos anões de jardim do que em outra coisa. Então, é uma técnica que é coerente com os caminhos que o filme decidiu adotar, não é? E essa coisa dele ter um porco, né, como um animal de estimação. Eu lembrei, saindo da sessão, a gente, não é, Bárbara? A gente lembrou como, não só esse período da ditadura no Brasil e na América Latina, mas a história toda, ela não é ensinada de maneira crítica e esses períodos ditatoriais menos ainda. E a gente estava conversando sobre isso também. E isso faz parte de uma estratégia, né, para deixar todo mundo mais alienado, desconhecendo a sua própria história. Não por acaso, muitos hoje querem o retorno da ditadura, muitos jovens querem o retorno da ditadura, uma série de relativizações e modificações e alterações de notícias e de fatos que hoje se convencionou a chamar de fake news, mas já existe há muito tempo. E o filme mostra esse outro lado da invenção, a invenção como resistência e a própria potência da história como resistência. Você gostou do filme, Bárbara? Eu gostei.
Então eu espero que vocês tenham se interessado pelo filme, que é um filme que realmente vale muito a pena assistir. Ele tem muitos assuntos que podem surgir, né? Tanto do fato histórico da coisa da ditadura militar, como os meios de narrativa, né? De contação de história, esse tipo de coisa. Então, cara, se vocês gostaram, deixem o seu comentário, fala o que vocês acharam, né? Se vocês ficam com vontade de ver o filme, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, liga o sininho lá para receber notificação e é isso aí. É isso aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.